o que significam, né, esses marcadores, né? Eu mesmo, né, muito tempo achei que sabia assim bastante sobre isso, não sabia. Então é bem comum a gente falar de função hepática. Vamos pedir provas de função hepática. Quando na verdade, né, a ALT, a AST, eles não são marcadores de função, são marcadores de estrutura, né? Como assim estrutura? São enzimas que vão estar dentro da célula hepática, né, falando mais especificamente da ALT. Então, ela é específica do fígado. Então, quando tem a lise do hepatócito, vai liberar no sangue essa enzima. Então, lesão hepática em hepatócito, né, libera ALT. A haste já vai estar ser produzida em outros tecidos, como coração, músculo, cérebro, rins. Então, ela é inespecífica. Então, a gente não vai conseguir definir que é uma lesão hepática. Então, qualquer um desses tecidos vai liberar a haste, né, ou TGO. Então, o que é importante? A gente saber a relação entre elas e saber interpretar, né? Então, assim, já vou adiantando um pouco. A gente vai ter, muitas vezes, um paciente com uma ALT elevada e uma AST não tão elevada, né? A gente daí vai ter que tirar as conclusões. Se a gente tem um paciente com uma AST elevada e uma ALT não elevada, a gente já pode começar a pensar que essa lesão pode não ser proveniente do fígado, né? Então, assim, a gente tem que tentar entender esses marcadores e pensar em cima deles, né? Porque hoje, a gente tendo ferramentas como a NoHarm, a gente não precisa mais ficar catando os exames, a gente fica lá tentando bater o olho e, este exame está fora do limite. Não, agora a nossa função está indo além. A gente vai ter que entender melhor sobre esses exames e trabalhar em cima deles. Então, a gente vai ter que tentar acompanhar o raciocínio do médico, né? Então, acredito que com essas tecnologias a gente consegue ir além. Então, assim, quais os marcadores de função, né? Para alguns é um pouco uma surpresa isso, mas acredito que para vocês não. O fígado, como um produtor de proteínas, uma das principais maneiras de a gente ver que ele está funcionando bem é que ele está mantendo a produção de proteínas legal. E a proteína mais frequente no sangue é a albumina. Então, vamos medir a função hepática. Albumina, TP, né? Então, o tempo de protrombina vai representar se o fígado está realmente produzindo todos aqueles fatores da cascata de coagulação e ele, digamos, vai estar no limiar aceitável. Claro que nós termos uma baixa de albumina não representa somente uma lesão hepática, né? Então, aqui tem um exemplo, desnutrição vai poder baixar a albumina de um paciente. Só que aí que tá, a gente vai ter a correlação clínica, que é muito importante. Então, né, desde já a gente tem que fazer esse raciocínio clínico de pensar quem é o paciente, qual é o histórico dele, esse paciente tem um fator de risco para lesão hepática, né? Não, ele é um paciente, digamos, um idoso, digamos, sei lá, proveniente de uma casa de idosos, pode ser alguma coisa de maus tratos, não está se alimentando bem, então não é uma lesão hepática, pode ser uma desnutrição. Então a gente tem que poder fazer essas avaliações. Então a gente não vai mais ficar só atrás do computador, a gente tem que ir atrás das informações do paciente, né, conversar com os médicos, conversar com assistentes sociais, psicólogos, próprio paciente, e ir atrás dessas informações. Então, tempo de coagulação, muitos interferentes, né? Então, a gente pode ter pacientes que tenham deficiência na absorção de vitamina K, uma vitamina lipossolúvel. Então, existem diversas doenças genéticas que vão influenciar nessa absorção. Então, o TP, na verdade, pode ter um uso de anticoagulante equivocado. Então, a gente não consegue detectar a doença hepática, mas a gente consegue ver função, né? Por isso que é importante e interessante ver que cada um desses marcadores sozinho ele não ajuda muito. Agora, quando a gente sabe interpretá-los, né, e o médico pede todos e a gente consegue fechar, digamos, um cenário, fica bem tranquilo a gente conseguir ver, de repente, auxiliar no que pode estar acontecendo. Outros marcadores muito importantes que eles vão determinar fluxo biliar, né? Fosfatase alcalina. Fosfatase alcalina, então, ela é produzida no osso, né? É bem comum na fase embrionária, ali a fase que é da gestação.
e também produzida no fígado na parte dos canalículos biliares. Então, logo quando existe uma obstrução, uma lesão nesses canalículos, vai liberar essa fosfatase alcalina. O que pode confundir a fosfatase alcalina? Aí é que eu trago, né, ali um exemplo, alguns cânceres. Mas o que seria cânceres? Né? Muitas vezes não é em si o câncer, mas é bem comum pacientes que têm uma metástase óssea, né, vai ter uma lesão óssea, vai liberar do osso essas enzimas, e aí realmente vai estar aumentado no sangue alguns cânceres. Mas traumas, né, fraturas também vão aumentar. Então, né, tu tem um paciente que ele é politraumatizado, ele vai estar com fosfatase alcalina alta. Não tem como a gente pensar em fígado, correto? Então a gente tem que entender. Gama-GT. Gama-GT também é uma enzima produzida no fígado, importante, mas também produzida em outros órgãos, outros tecidos, inespecífica, e sozinha não serve para nada. No entanto, né, o gama-GT a gente tem, já é bem estabelecido, que por volta de 70% dos pacientes etilistas têm, quando detectada alguma lesão hepática, o gama-GT também vai estar aumentado. Então ele pode dar aquela ideia de um paciente que é etilista, e muitas vezes não fala, né, a gente não tem o histórico do paciente, não só álcool, mas alguns medicamentos, né, barbitúricos, também pode aumentar a gama-GT. Bilirrubina, então, também, né, um marcador bem importante relacionado ao fígado. Então, né, o que é importante a gente saber, né, que a bilirrubina aumentada é um sinal que a gente não está conseguindo, que o metabolismo da bilirrubina não está acontecendo de forma adequada. Então, a gente vai ter bilirrubina direta e bilirrubina indireta. Bilirrubina indireta aumentada, a gente vai estar mais voltado para sinais de condições de hemólise, né, de lise pré-hepática, de lesão pré-hepática. Então, anemia hemolíticas e outros distúrbios de coagulação. Bilirrubina direta, ela é mais comumente associada, então, a uma lesão hepática mesmo. Né? Então, ou no fígado, né, no hepatócito, ou no canalículo biliar. Então, bilirrubina direta aumentada está mais relacionada com hepatotoxicidade.